Fala galera, aqui é a Vanessa do canal Plantão Química e hoje eu vim ajudar vocês a resolverem as atividades do PET de matemática do nono ano. E olha, fica de olho porque esse daqui é o PET volume 2, semana 1 de 2021, beleza? Então, bora lá para os exercícios. Bom, pessoal, nas atividades de 1 a 4, o PET pede o seguinte, para você escrever esses números em notação científica. O que a gente tem que lembrar sobre a notação científica? Ela geralmente tem um formato em que a gente tem um numeral multiplicando uma potência de 10, tá? Nesse numeral, a gente só pode ter um algarismo significativo antes da vírgula. Isso quer dizer o quê? Que é um número, um algarismo que não é o zero, tá certo? E ele está multiplicando uma potência de 10, ou seja, o 10 elevado a um determinado número. E aí pode ser tanto uma potência de 10 positivo, então é 10 elevado a um número positivo, ou uma potência de 10 negativa, que é 10 elevado a um número negativo, tá legal? Então vamos lá trabalhar aqui com esses números que a gente tem aqui, ó. Esse primeiro número é 5 com um montão de zeros, tá legal? Para a gente converter isso em notação científica, a gente começa contando o número de zeros, tá legal? Deixa eu botar aqui um ponteiro. Ó, então, vamos lá. Nesse meu número aqui, ele é um número maior do que 1. Então, eu vou começar contando da direita para a esquerda, tá? E eu só vou parar quando eu tiver só um número antes da vírgula, que no caso é o 5. Então, ó, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parei aqui, ó, depois do 5. Então, esse número em notação científica vai ser 5 vezes 10 elevado a 12. E aí pode ser 5 ou 5,0, também vai estar certo, tá legal? Aqui no 2, a gente tem um número que é menor do que 0. E aí, nesse caso, a gente vai andar com a vírgula para a direita. E aí, a potência que a gente vai estar aqui é uma potência que aqui vai estar um número negativo. E a gente vai andar com a vírgula até parar logo à direita do 7, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, escrevendo isso aqui em notação científica, fica 7 vezes 10 a menos 6, tá legal? Já no item 3, ele é pouco parecido com 1, porque a gente também tem um número que é maior do que 1, e ele é grandão. Só que a gente vai andar com a vírgula até parar antes do 5, ó, à direita do 5. Por quê? A gente só quer um algarismo diferente do zero antes da vírgula, tá? Então, a gente vai passar reto pelo 6 e pelo 8, contando eles, claro, e para aqui no 5. Então, vamos lá, ó. 3... 6, 9, 12, 13. Então, na hora de escrever, eu vou colocar o 5, aí o que vem depois, então 86, vezes 10 a 13. Por quê? É o número de vezes que eu andei aqui, porque a gente tem que imaginar que tem uma vírgula aqui, já que esse número não tem número decimal, não tem casa decimal. No item 4, a gente tem uma questão parecida agora com a 2. Só que, de novo, a gente tem vários algarismos diferentes de zero. E a gente vai andar com a vírgula para a direita até que ela pare aqui, ó, depois do 5, que é o primeiro algarismo diferente de zero, tá? E como é para a direita, a potência que vai ficar aqui em cima é negativa. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5, aí o que vem depois, 874, vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Nas atividades de 5 a 8, a gente precisa multiplicar dois números usando a notação científica. E assim, tem duas formas de fazer isso. Ou você primeiro faz a conta e depois passa o resultado para a notação científica, ou você passa os dois valores para a notação científica e depois faz a conta. Essa segunda opção pode parecer mais complicada, mas na verdade ela é mais fácil, tá? Porque a notação científica facilita que a gente faça contas com essas potências de 10, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeiro, esse número aqui, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda até chegar aqui. Então, ó, 3, 6, 9, 12. Então, 4 vezes 10 elevado a 12, tá? Vezes, aí aqui a gente vai andar para a direita. Então, ó, 3, 6, 7.
Então, 1 vezes 10 elevado a menos 7, porque eu andei para a direita. Beleza? Agora, é só multiplicar. Como que a gente multiplica? A gente multiplica os dois numerais, tá certo? E multiplica as potências, sendo que para multiplicar duas potências de mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 12 mais menos 7 vai dar 5. Então, fica 4 vezes 10 elevado a 5, beleza? Aqui, de forma parecida, ó, a gente vai andar para a esquerda, então, ó, 3, 6, 7 vezes. Então, 7 vezes 10 elevado a 7. E aqui vai andar para a direita. Então, ó, 1, 2. Vou parar aqui antes do 1, tá? Então, 1,5 vezes 10 elevado a 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 7 por 1,5 e somar esse 7 aqui com esse menos 2, tá? Que vai dar 5. Então, eu chego a 10,5 vezes 10 elevado a 5. Só que, aqui tem um detalhe. Esse 10,5 não está em notação científica. Porque para estar na notação científica correta, a gente precisa só ter um número diferente de zero antes da vírgula. Claro que o zero aqui, como ele está depois do 1, ele conta também. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que andar com a vírgula para cá. E aí, se eu vou dividir esse número aqui por 10, porque eu estou andando com a vírgula para a esquerda, eu multiplico esse aqui por 10. Então, esse 10 elevado a 5 vai virar 10 elevado a 6. Tá certo? Agora, a gente tem a questão 7, que tem um número grandão, ó. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, ó, 3, 6 vezes. Então, vai ficar 4,62 vezes 10 a 6, elevado a 6. E aqui eu vou andar para a direita 3 vezes. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 3. Tá certo? E aí, vamos multiplicar os dois numerais e as potências somando os dois expoentes. Então, ó, 23,1, que é esse produto aqui, tá? E 7 menos 3, 6 menos 3, desculpa, dá 3, tá? De novo, o nosso resultado não está em notação científica. Então, eu ando com a vírgula para a esquerda uma unidade e multiplico aqui por 10. E aí vira 2,31 vezes 10 elevado a 4. Na questão 8, a gente tem um número bem pequenininho, ó, com um monte de zeros depois da vírgula, multiplicado por um número que também é pequeno, mas não tão pequeno assim. Então, olha, vamos ver aqui, este aqui vai ter que andar para a direita. Então, ó, 3, 6, 9, 12, 13 para parar aqui. Então, aqui vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 13, porque eu andei para a direita. E aqui eu vou ter que andar 1, 2. Então, 1,25 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Agora, fazendo essa multiplicação, eu vou multiplicar o 6 por 1,25 e vou somar essas duas potências, menos 13 mais menos 2. Vou chegar a 7,5 vezes 10 elevado a menos 15. Na atividade 9, ele apresenta para a gente a massa da Terra, que é de aproximadamente esse valor aí grandão, em quilos. E ele pede para escrever em notação científica, tá? É bem simples, tá? Então, ó, aqui eu vou fazer de forma um pouco mais detalhada, porque a questão é simples. Então, eu escrevi todo o número aqui. E a gente vai andar com uma vírgula que tá aqui para a esquerda, até ela parar aqui antes do 5, ó. E a gente tem que contar quantas vezes a gente vai andar. Então, ó, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Andei 24 vezes com a vírgula. Então, como a vírgula vai parar aqui, vai ficar 5,9736 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Como aqui a gente tem um problema em que ele está dando a massa, é importante colocar a unidade no resultado, tá? Porque ela que vai indicar o que aquele valor representa. Senão ele poderia ser em gramas, ele poderia ser em metros, em bananas, beleza? Então, sempre coloque a unidade. E agora a gente tem a última atividade, que é a atividade 10. E ele está falando aqui, olha, que a distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. E de Marte até o Sol é de 230 milhões de quilômetros. E aí ele pede para a gente calcular a distância entre Terra e Marte, usando notação científica. Então, vamos lembrar um pouquinho lá das suas aulas de ciências, tá?
em que você aprendeu que lá no sistema solar a gente tem o Sol no meio e os planetas em volta. O primeiro planeta é Mercúrio, depois Vênus, depois Terra, depois Marte e por aí vai. No caso, a gente vai parar aqui em Terra e Marte, que são os que nos interessam, tá? Então, olha só, do Sol até a Terra, a questão falou que tem 150 milhões de quilômetros. E do Sol até Marte, 230 milhões de quilômetros. A questão está querendo a distância da Terra até Marte. Então, ó, deixa eu marcar ela aqui. Então, eu quero a distância daqui até aqui, tá certo? Que é essa diferença aqui, ó. Vocês conseguem ver como é a mesma coisa? Então, basta diminuir 150 milhões de 230 milhões de quilômetros. Tá legal? Vamos lá fazer isso. Então, ó, 150 milhões, tá? Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Para isso, eu vou ter que andar com ela 8 vezes. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, tá bom? E a distância de Marte até o Sol é 230 milhões de quilômetros. E eu também vou ter que andar 8 vezes com a vírgula. Então, vai ficar 2,3 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. A distância entre a Terra e Marte é a diferença entre essas duas distâncias. Agora, como que a gente faz? Como a gente está fazendo uma subtração de duas potências, tá? O que que a gente faz? A gente precisa trabalhar com a mesma potência de 10 nos dois números. O que é que já está acontecendo? Eu tenho potência 10 elevado a 8 nos dois valores. Então, beleza. Então, a gente mantém a potência e faz a continha só com os numerais. Então, 2,3 menos 1,5 dá 0,8 vezes 10 elevado a 8, tá? Só que para ficar em notação científica corretamente, a gente precisa o quê? Mudar essa vírgula aqui mais uma casinha para cá. Então, multiplicar esse número por 10, tá bom? E aí, fazendo isso, a gente divide esse por 10, então diminui aqui esse expoente em uma unidade. Então, fica 8 vezes 10 elevado a 7 quilômetros entre a Terra e Marte, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa resolução. Eu tentei ser bem detalhista para ajudar vocês, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem agradecer, fazer qualquer comentário, por favor, coloque aqui nos comentários que a gente gosta bastante de ter esse contato com vocês, tá bom? E, por favor, se você gostou do vídeo, já curte o vídeo para ajudar a gente e se inscreve no canal. Porque aí, assim que sair as resoluções da semana 2, você vai ser avisado lá no seu celular, no seu computador, onde você estiver vendo. Tá legal? Bom, por hoje é só, pessoal. Bons estudos, um beijão e tchau, tchau.